Caríssimos fiéis, hoje, neste domingo de Páscoa de 2025, como no mesmo dia da ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo triunfa sobre seus inimigos. Ele detém uma vitória sem eclipse possível. Aquele triunfo não foi um triunfo efêmero, não foi uma vitória passageira, mas um acontecimento de repercussões eternas. Contemplemos, meus caros, a majestade de Cristo ressuscitado. Aquele mesmo que pendia da cruz, escarnecido, humilhado, abandonado, agora ressurge do sepulcro com poder e glória. São Gregório Magno nos ensina que esta vitória supera qualquer triunfo terreno, pois enquanto os triunfos mundanos perecem com os seus autores, a vitória de Cristo permanece eternamente. E esta vitória, iniciada em sua divina pessoa, se perpetua em seu corpo místico, que é a nossa Santa Madre Igreja. Não é uma realidade isolada no tempo, confinada ao sepulcro vazio de Jerusalém, mas um mistério que atravessa os séculos. Cada dia podemos dizer que Cristo ressuscita em seus membros, para sempre vitorioso sobre todos os seus inimigos. Meus caros, como ensina São Bernardo, Cristo está presente em cada membro de seu corpo místico, de modo que sua vitória se atualiza em cada cristão que vence a tentação, em cada mártir que permanece fiel, em cada alma que persevera na graça. Caríssimos, esta vitória não permanece distante como um fato histórico empoeirado, mas se atualiza em cada santo sacrifício da missa, onde Cristo vitorioso renova de modo incruento o seu sacrifício redentor, fazendo-se realmente presente na hóstia e no cálice com o seu corpo glorioso, tornando presente sobre o altar o próprio triunfo da ressurreição. Nosso Senhor triunfa primeiramente dos inimigos que o conduzem à cruz. Observe, meus caros, a divina ironia presente nesse mistério. Cristo não apenas neutraliza as intrigas de seus opositores, mas serve-se do próprio ódio dos inimigos para a realização dos desígnios eternos. Quão admirável é o plano da redenção! Como nos ensina São Bernardo, as mesmas mãos que tramaram sua morte tornaram-se, sem saber, instrumentos de salvação para o mundo inteiro. Os próprios soldados que guardavam seu túmulo transformaram-se pela divina providência nas primeiras testemunhas públicas da sua ressurreição. Cristo triunfou também da incredulidade do mundo, daquele espírito mundano que se opõe sistematicamente a Deus. E a prova suprema desta vitória é que aqueles que antes eram pagãos, agora professam a fé naquele que foi crucificado. Os que antes o desprezavam, agora estão dispostos a morrer por seu nome. Meus caros, admiremos este paradoxo. Pela cruz, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, Cristo conquistou o próprio mundo que o rejeitava. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, como profetizava o salmista. Mais profundamente ainda, Cristo desmascarou o mundo e lhe arrebatou os que até então eram os amantes do mundo. Ele desvelou a falsa sabedoria mundana,
a falsa segurança, a falsa glória que o mundo oferece. A cruz revela-se assim como loucura para aqueles que se perdem, mas poder de Deus para os que se salvam. E é por isso mesmo, meus caros, que está escrito: perderei a sabedoria dos sábios e reprovarei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o investigador racionalista deste século? Por acaso Deus não tornou estulta a sabedoria do mundo? Cristo ressuscitou não apenas para si mesmo, mas para incorporar ao seu corpo místico todos os cristãos. E neste aspecto, meus caros, encontramos o sentido da ressurreição para a própria igreja. Cristo é cabeça e nós somos os membros. A sua vitória é nossa vitória. A sua ressurreição é o penhor da nossa própria ressurreição. Vivificados com esta vida sobrenatural em Cristo, perpetuamos em cada geração a vitória de Cristo sobre o mundo. Nós não estamos, portanto, abandonados na luta contra as forças do mundo, mas estamos sustentados pela força do ressuscitado. O próprio Cristo disse aos seus discípulos: tende confiança, eu venci o mundo. E esta vitória não foi um acontecimento isolado na história, mas é uma realidade permanente. É Ele mesmo quem continua vencendo o mundo em nós e por meio de nós, que somos os seus membros. Meus caros, quando os senhores resistem às seduções do século, quando se mantêm fiéis em meio à apostasia generalizada, quando testemunham a verdade em um mundo de mentiras, é o próprio Cristo quem continua a sua vitória nos fiéis católicos. Nosso Senhor Jesus Cristo, próximo já da sua dolorosa paixão, proclamou sua vitória definitiva sobre o demônio. Suas palavras ressoam através dos séculos. Agora é o juízo deste mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado para fora. Esta vitória sobre o antigo adversário do gênero humano não foi uma conquista repentina, mas o culminar de uma batalha que se iniciou no deserto, quando Cristo rejeitou as tentações diabólicas. Essa batalha continuou através de toda a sua vida pública, com a libertação dos possessos, com a expulsão dos espíritos malignos. E, finalmente, consumou-se de maneira definitiva com a morte e a ressurreição. São Paulo apóstolo, com a força e o vigor característicos de suas expressões, nos descreve este triunfo em termos que evocam um verdadeiro triunfo militar romano. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente a vergonha, triunfando deles na cruz. Consideremos, meus caros, a magnitude desta vitória. Aquelas mesmas forças infernais que haviam subjugado a humanidade desde a queda original, aqueles poderes das trevas que pareciam invencíveis, foram definitiva e publicamente derrotados por Cristo na cruz. A partir da ressurreição, o demônio, outrora príncipe deste mundo, carece de força real. Santo Agostinho, muito piedosamente, zomba do demônio, dizendo que ele está agora como um cão atado, que não pode fazer mal senão aquele que temerariamente
se aproxima de suas presas. Meus caros, isso não significa que o demônio tenha cessado de tentar os homens. Ao contrário, a sua raiva aumentou precisamente por se ver derrotado. Como nos adverte São Pedro, príncipe dos apóstolos, ele anda ao redor de nós como um leão rugindo, buscando a quem devorar. Contudo, seu poder está fundamentalmente quebrado, suas pretensões desmascaradas e a sua derrota está selada. Ele é tanto mais raivoso quanto mais é constantemente humilhado pelas suas próprias tentativas de sabotar a redenção. Pois Deus, em sua infinita sabedoria, sempre se serve das ações do maligno para tirar um bem maior, transformando cada derrota aparente da graça em um triunfo mais esplendoroso. Pela vitória da ressurreição, que também é nossa, por pertencermos ao corpo místico de Cristo, nós podemos agora zombar e humilhar o demônio. Detentores da graça que nos une a Deus, que nos dá uma vida nova, nós podemos pisar nele. Sim, meus caros, aquele que outrora zombava do homem caído, aquele que se vangloriava de sua vitória sobre a humanidade, agora é objeto de escárnio para os redimidos. Nós que recebemos a graça da redenção, podemos muito bem também zombar dele, como Santo Agostinho. Podemos dizer: e que poderias fazer agora, ó antiga serpente? Que nova trama poderias urdir que não se converta em maior glória para Cristo? Que tentação poderias lançar que não se transforme em ocasião de mérito para os fiéis? Que perseguição poderias instigar que não produza novos mártires para o céu? Em tua cegueira obstinada não percebes que cada golpe que desfiras contra a Santa Igreja de Deus a torna mais forte? Cada sofrimento que infliges aos cristãos os purifica? Cada mentira que espalhas faz brilhar mais claramente ainda a verdade? Por admirável disposição divina, meus caros, as tentações com que o demônio ainda ataca o homem vêm a constituir-se na melhor ocasião de mérito e triunfo sobre ele. Contemplemos aqui a sabedoria de Deus, que transforma o próprio instrumento do mal em oportunidade de bem. Afinal, a tentação enfrentada com a graça de Cristo torna-se meio de santificação. O cristão que resiste ao tentador não só preserva sua alma, mas cresce em mérito e virtude. Assim, meus caros, até o antigo inimigo serve, sem o querer, aos desígnios de Deus. Como ensina magnificamente Frei Afonso de Cabreira, o homem que triunfa na tentação recebe uma dupla coroa. Não só é vitorioso por nossa cabeça, que é Cristo, mas também por sua própria luta pessoal. E eis o grande mistério da economia da salvação. São Paulo descreve com vivacidade o que ocorreu com todos os nossos pecados mediante o sacrifício de Cristo. E a vós, que estáveis mortos por vossos delitos e pelo prepúcio de vossa carne, ele vos vivificou com ele, perdoando-vos todos os vossos delitos. Mais ainda, Cristo apagou o título de dívida que nos era contrário, aquele documento que atestava a nossa condenação, aquela cédula que o demônio, o acusador, exibia contra nós.
e não apenas a apagou, mas a tirou do meio, cravando-a na cruz. Pela cruz de Cristo cumpriu-se admiravelmente a profecia de Miqueias, que anunciava a incomparável misericórdia divina. O profeta dizia: que Deus há como tu, que perdoas a maldade e esqueces o pecado do resto de tua herança. Este Deus de misericórdia não persiste para sempre em sua ira, porque ama a misericórdia. E como prossegue o profeta, voltará a ter piedade de nós, pisará nossas iniquidades e jogará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Meus caros, o pecado e o demônio são comparados na Escritura ao cavalo e ao cavaleiro, que juntos cavalgavam livremente pelo mundo antes da redenção. Cristo, ao vencer o pecado na cruz, derrubou simultaneamente o cavalo e o cavaleiro que o montava. A vitória sobre o pecado é assim inseparável da vitória sobre o demônio. E esta imagem nos remete ao sublime cântico de Moisés, cantado na vigília pascal, que celebra a vitória de Deus sobre o faraó e seu exército nas águas do Mar Vermelho. Nós ouvimos na vigília pascal ainda ontem: cantemos Domino gloriose enim magnificatus est, ecum et ascensorem Dei et in mare. Cantemos ao Senhor, porque gloriosamente se engrandeceu, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Este antigo cântico prefigura admiravelmente o triunfo definitivo de Cristo, que na ressurreição não apenas afogou o pecado nas águas do batismo, mas também lançou nas profundezas do demônio o cavaleiro soberbo que julgava dominar eternamente a humanidade caída. Caríssimos, vejamos como se entrelaçam as vitórias de Cristo. Uma implica a outra, uma complementa a outra. É uma vitória total, integral, sobre todas as forças que se opunham à salvação humana. A morte, esse inimigo implacável do homem desde o pecado original, foi também derrotada por Cristo no Calvário. Como diz São Paulo, o último inimigo a ser destruído é a morte, e Cristo a venceu. Ele a venceu não a evitando, mas a atravessando e emergindo triunfante do outro lado. A porta aberta do sepulcro glorioso do Redentor constituiu a prova palpável desta derrota. O túmulo vazio proclama, com eloquência mais poderosa que qualquer palavra humana, que a morte foi definitivamente vencida. A morte parecia ter triunfado nas trevas na tarde da Sexta-feira Santa. O autor da vida jazia sem vida, depositado em um sepulcro emprestado. O pesado silêncio do sábado parecia confirmar a vitória da morte. Mas hoje, na radiante manhã da ressurreição, tudo se transforma. Tudo se transforma, a humanidade se transforma. Os apóstolos se transformam, como muito bem disse o Padre Pascotto no sermão das 9h30. E nós podemos exclamar com o apóstolo em um grito triunfal que ressoa através dos séculos: a morte foi absorvida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Meus caros, a liturgia da Páscoa proclama esta vitória em termos belíssimos. No prefácio pascal, o sacerdote canta que Cristo, morrendo, destruiu
a nossa morte e ressuscitando restaurou a nossa vida. Admiremos este paradoxo divino, a morte vencida pela morte, a vida restaurada pela vida. A liturgia nos chama a contemplar este admirável duelo na sequência que nós acabamos de ouvir logo antes do Evangelho. A morte e a vida se enfrentaram em um combate singular. O Rei da vida, que havia morrido, reina agora vivo. E não apenas Cristo triunfou da morte, mas nós também, membros de seu corpo místico, participamos deste triunfo. É verdade que ainda estamos sujeitos à morte física. Este inimigo ainda nos submete temporariamente ao seu império. Mas a sua vitória é apenas aparente e transitória. Em Cristo ressuscitado, em sua presença gloriosa no céu, nós temos já o prêmio, o penhor seguro, a garantia infalível de nossa futura ressurreição. Como nos ensina São Paulo, Cristo, primícia dos que dormem, ressuscitou dentre os mortos. Porque assim como por um homem veio a morte, assim por um homem veio a ressurreição. Para o católico, a morte já não é o fim aterrador, já não é mais a destruição definitiva, não é mais o abismo insondável que era antes da ressurreição. A morte transformou-se, pelo triunfo de Cristo, na porta de entrada para a vida verdadeira e eterna. Transformou-se na passagem da peregrinação ao lar definitivo. Transformou-se do exílio à pátria. A morte perdeu, então, seu caráter de jugo, de servidão. Já não é o tirano implacável que era, mas o servo que introduz o cristão à presença de seu Senhor. Como diz de forma muito bonita São Paulo, na sua epístola aos Hebreus, Cristo veio para libertar a todos aqueles que, pelo temor da morte, estavam sujeitos à servidão durante toda a vida. Nosso Senhor, com a sua morte redentora, fechou o seio de Abraão, aquele lugar onde as almas justas do Antigo Testamento aguardavam a redenção. E deu liberdade a todas estas almas para que entrassem no gozo da glória celeste. Podemos imaginar, meus caros, aquele momento glorioso em que Cristo, penetrando nas regiões dos infernos, proclamou a libertação dos justos cativos. Os patriarcas, os profetas, todos os justos que haviam esperado durante séculos, viram finalmente cumprida a promessa da salvação. E não apenas os justos puderam desfilar rumo à bem-aventurança. Também nós temos esse caminho agora. Inclusive, o próprio inferno contemplou impotente Cristo lhe arrancar a presa que ele julgava sua por direito. O demônio via os homens como seus por direito. E aquelas almas que o inimigo considerava definitivamente suas, foram libertadas pelo poder do Redentor. Que espetáculo grandioso deve ter sido ver o Senhor da Glória descer às profundezas, não como vítima, mas como vencedor, não como prisioneiro, mas como libertador. Os portões do inferno, que se julgavam inexpugnáveis, cederam ante a majestade do Rei dos Reis.
Afinal, a redenção operada por Cristo é suficiente em sua infinita eficácia para que todos os homens possam aproveitar-se dela e não caiam no lugar da condenação. De forma que, a princípio, ninguém está excluído desta oferta universal de salvação. E aqui nós temos um mistério admirável de amor e justiça. Cristo não salva automaticamente a todos, deixando resguardado o livre-arbítrio de cada um, mas oferece a todos os meios necessários para a salvação. É claro, o inferno continua existindo, mas já não é uma fatalidade inescapável, senão uma trágica possibilidade para aqueles que rejeitam a graça de forma livre em sua própria insanidade. Meus caros, não nos esqueçamos que Cristo triunfou do mundo e de sua sabedoria enganosa. Cristo triunfou do mundo e da sua sabedoria enganosa, venceu o demônio e os seus poderes, derrotou o pecado e as suas consequências, subjugou a morte e o seu império, despovoou o inferno de suas presas legítimas. Que conjunto admirável de vitórias, nenhuma delas isolada, todas interconectadas, todas constituindo um único e grandioso triunfo da ressurreição. Cristo é verdadeiramente o vencedor absoluto, o conquistador definitivo, o Rei vitorioso a quem toda glória, honra e poder pertencem pelos séculos dos séculos. E claro, meus caros, estas vitórias de Cristo não são apenas para a sua glória pessoal, mas pertencem a todo o seu corpo místico. Nós, membros deste corpo, participamos já dessas vitórias e as atualizamos em nossa própria vida católica. Quando resistem à tentação, os senhores triunfam sobre o demônio com Cristo. Quando se arrependem e obtêm o perdão, os senhores vencem o pecado com Cristo. Quando suportam com fé as tribulações, os senhores superam o mundo com Cristo. Quando enfrentam serenamente a perspectiva da morte, os senhores antecipam a vitória final com Cristo. Aproximemo-nos, portanto, do altar, onde se renova incruentamente o sacrifício redentor, conscientes de que participamos já da vitória de Cristo sobre todos os seus inimigos. Que a Sagrada Comunhão que hoje recebemos fortaleça em nós a vida divina e nos conforme como membros vivos de Cristo vitorioso. Que a Virgem das Dores, que é a Virgem da Glória, primeiro testemunho da ressurreição de seu Filho, aquela que jamais duvidou do triunfo definitivo, mesmo na hora tenebrosa do Calvário, nos acompanhe neste tempo da Páscoa e nos ensine a viver como ressuscitados. Meus caros, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Este é o grito de júbilo que ressoa hoje em toda a Santa Romana Igreja. Que este anúncio da Páscoa renove nossa esperança, fortaleça nossa fé e inflame a nossa caridade. Que o ressuscitado habite em nós para que vivamos já desde agora como cidadãos do céu, enquanto esperamos a bem-aventurada esperança e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, resurrexit Dominus vere, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.